Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Ação Espiritualista. O tema de hoje, como vocês podem ver, é positividade tóxica. É um assunto que está muito em voga nesses tempos de pandemia. Acontece o seguinte: existem espiritualistas e espiritualistas. Todos somos diferentes e não podemos esperar que o outro pense exatamente igual ou haja de forma ideal para o momento em que vivemos. O que isso quer dizer? Por que positividade tóxica? Eu tenho certeza que você que está aí já ouviu, já leu algo do tipo: essa pandemia é para nossa evolução espiritual, é para nos melhorar, ou pior ainda, é para separar o joio do trigo. Essa é terrível. Você já deve ter ouvido algo assim. E ao mesmo tempo que isso é terrível, separar o joio do trigo é terrível, isso não é nem positividade tóxica, isso é desumanidade total e absoluta. E geralmente isso vem de certos círculos de pessoas ligados a ações políticas ou religiões um pouco descontroladas, talvez. Já a positividade tóxica é o tal do: mas isso tudo que está acontecendo é para a nossa evolução espiritual. Não, gente. Eu vou citar aqui um trecho. Lembrar, quem não assistiu, eu recomendo assistir. Já é um filme dado como antigo, mas o filme Nosso Lar. Lembrando que eu não estou puxando para a vertente espírita, porque eu não sou, eu sou pagã, espiritismo é cristão, mas muitas coisas do espiritismo se encaixam no assunto espiritualidade, né? A questão de reencarnação, de esferas astrais. Então, para quem viu o filme e para quem não viu, eu vou falar. Na época em que se passa o filme, com a morte do André Luiz, em que ele ficou, eu acho que cerca de 7 anos no umbral, não sei, posso estar errada, até ele aceitar ser resgatado para a esfera do nosso lar, que, segundo os livros, né, é a esfera de luz mais próxima da Terra. Ela está localizada em direção ao Rio de Janeiro, segundo desenhos que foram psicografados e toda a literatura que cerca o tema. Nessa época, estava acontecendo uma guerra, se não me engano, eu acho que era a Segunda Guerra. E no filme eles mostram um mentor, né, avisando os outros voluntários de que estaríamos passando por um problema muito grande, né, que a Terra estava passando por um problema muito grande, muitas almas desencarnariam e que todos se preparassem para receber essas almas. Bom, aí a gente já tem um
vislumbre de que a questão essa pandemia é para nossa evolução, não quer dizer nada, né? Porque se todas as tragédias fossem para nossa evolução, nós teríamos uma visão diferente ali desse livro, desse filme. Então, a espiritualidade, e eu falo sem vínculos religiosos, a espiritualidade como um todo, não deseja que a gente sofra para evoluir. A famosa frase espírita, se não é pelo amor, é pela dor, não é algo com que eu concorde e com que eu tenha presenciado, porque a espiritualidade é muito mais bondosa e as pessoas são diferentes, os karmas são diferentes, então não se pode tratar a todos de forma igual. Se alguém tem que evoluir pela dor, isso pode ser um karma da pessoa, isso pode ser algo que foi pré-combinado, mas um planeta inteiro vivendo uma pandemia que está tirando aí milhões e milhões de vidas ao redor do mundo, isso não é evolução, isso é uma tragédia mundial. Então, essa positividade que eu falo, é isso que é tóxico, é transformar algo que sim, é uma tragédia, sim, nós estamos vivendo isso há mais de um ano e vamos viver talvez por mais 1 ou 2 anos, até que todo o planeta seja imunizado. Estamos falando em escala mundial, né? Então a gente não pode achar que as coisas ruins que estão acontecendo, essa tragédia absurda que está ceifando milhões de vidas, é para nossa evolução espiritual, porque é um tremendo egocentrismo e mascarando aí uma maldade. Isso não é ser positivo, isso não é ser otimista. Mas nós queremos impedir o desespero em massa das pessoas. Já faz 1 ano. Se as pessoas não saltaram pelas janelas nas quarentenas mais ferozes, né, que foi a época do lockdown, ninguém mais vai estacar pela janela. Todo mundo entendeu que é perigoso. Todo mundo, exceto alguns grupos que envolvem política, e não é esse o assunto que eu quero tratar aqui. Mas as pessoas, a maioria das pessoas já entendeu. É perigoso. Nós não precisamos ficar ressaltando que é perigoso, que, né, não precisamos ficar dentro dessa faixa vibracional de medo, de desespero, de angústia. Mas também ficar numa pseudo faixa vibracional que te fala que tudo que há de ruim é para a evolução, então ok, legal, ótimo, não vamos chorar os nossos mortos, isso é absolutamente inaceitável. E infelizmente eu vejo essa frase de muitos terapeutas da área holística, especialmente, ou simplesmente de pessoas que vão replicando essas frases, essas pseudo-informações
que na verdade alguém se sente bem com isso? Talvez alguém que não esteja raciocinando, que não queira aceitar a realidade, se sinta bem com isso, isso conforte e não deixa a pessoa ter tanto medo. Mas não é a realidade. Nós precisamos estar equilibrados na realidade. Nem pessimistas, nem otimistas ao ponto de inverter a situação. Então, isso é positividade tóxica, algo que mascara uma situação muito ruim em algo que é positivo para a massa, quando na verdade não é. Quando na verdade é uma forma de desinformação, é uma forma de evitar que as pessoas se informem corretamente sobre a situação atual dessa doença neste momento, para que cada um tenha noção da escala de periculosidade que há em sua cidade. Então, o foco foi esse assunto, que não poderia ser outro neste momento, e eu espero que vocês tenham entendido, aprendido e que me retornem com feedbacks do que vocês acharam, se vocês já viram algumas dessas postagens, se vocês convivem com pessoas que são positivamente tóxicas, que querem desenhar um arco-íris à noite, né? Então, conta aqui para mim, pra gente ir criando novos temas e novos rumos numa ação espiritual. Ação espiritualista, né? É tudo basicamente a mesma coisa. Um super beijo para vocês. Fiquem com a alma leve, calma, o quanto e o máximo que der. Tchau!